O vai e vem do mar divide cientistas. Um grupo defende que o aumento do nível dos oceanos é a prova do aquecimento global. Já outros garantem que não existem evidências deste fenômeno. E mais, dizem que a atividade humana é muito pequena frente ao poder da natureza. Este é o tema da nossa reportagem especial de hoje. Ninguém sabe ao certo como os oceanos se formaram. A hipótese mais aceita é que uma boa parte dessa água toda veio do espaço. Nosso planeta teria sido alvo de um intenso bombardeio de meteoros e cometas no período que antecedeu a formação dos mares. Ao longo da história, o nível dos oceanos variou muitas vezes para cima e para baixo. Você acredita que neste lugar havia uma enorme geleira há 280 milhões de anos? Pois ela foi descoberta nesta pedreira em Itu, no interior de São Paulo. Uma das formações mais interessantes dessa pedreira toda é aquela pequena rocha redonda incrustada ali entre as camadas. Durante muito tempo, os cientistas tentaram entender como é que era possível uma pedra tão diferente ter vindo parar nesse terreno onde esse tipo de rocha não ocorre. A resposta veio há pouco mais de 100 anos e também não deixa de ser intrigante. Ela foi deixada ali por um gigantesco iceberg. Veio transportando essa rocha que com o derretimento do gelo foi abandonado e caiu no fundo do lago. As marcas do tempo não deixam dúvidas. De acordo com o professor Kinichiro Sugio, um dos geólogos mais respeitados no Brasil e no exterior, elas podem ajudar a entender o que se passou no planeta Terra nesse período tão distante. É uma das evidências que mostra que tudo isso ocorreu durante uma época em que havia geleiras aqui na região. Isso há pouco menos de 300 milhões de anos passados. Partimos em busca de outros sinais para entender as variações climáticas e as consequências delas no vai e vem do nível do mar. Fomos a Iguape, no litoral sul de São Paulo, atrás de marcas deixadas pelos homens pré-históricos que habitavam essas terras muito antes da chegada dos colonizadores europeus. O homem pré-histórico brasileiro também deu uma contribuição muito importante para que os cientistas dos dias de hoje consigam entender o funcionamento do clima no planeta. Esse morro aqui, aí onde está o professor Kinichiro, por exemplo, é um excelente objeto de estudo. Ele é uma obra humana. Foi formado a partir da deposição de conchas de ostra como essa aqui, que foram sendo jogadas aí no mesmo lugar durante muitos séculos. Acabou virando um monte, se chama Sambaqui. 5.500 anos atrás, o mar estava bem próximo daqui, a apenas alguns metros de distância. Hoje, com o nível 5 metros mais baixo, está a cerca de 10 quilômetros desse local. As conchas foram lançadas nesse local pelo homem pré-histórico, após se alimentarem numa fase em que o nível do mar estava acima do atual. Embora os olhos humanos não percebam, o mar continua fazendo seu sobe e desce como sempre fez. Os cientistas que defendem a hipótese do aquecimento global pelo efeito estufa provocado pelo homem contemporâneo dizem que ele está subindo aceleradamente. Já estaria 1 metro acima do nível registrado quando ocorria a Revolução Industrial, há cerca de 150 anos. Mas há também cientistas que contestam essa hipótese. O professor Luiz Carlos Molion, climatologista da Universidade de Alagoas, com várias publicações sobre o tema no exterior, é a principal voz dissonante. Não existe evidência do aumento do nível do mar. O nível do mar, desde que os satélites começaram a medir, em outubro de 92, ele aumentou da ordem de 5 centímetros nesse período. Mas está muito dentro da própria variabilidade natural. Existe um ciclo lunar em que a Lua, durante um certo período, ela atua fora dos trópicos. Então a atração gravitacional da Lua puxa a água para cima e faz com que o nível do mar aparentemente suba. Os próprios satélites que mostraram o aumento já estão mostrando um decréscimo do nível do mar. Molion não está sozinho em seu ceticismo. Outros pesquisadores acreditam que o discurso aquecimentista é precipitado
e está pautado por dados que não são comprovados e também não são confiáveis. A atividade humana é muito pequenininha frente ao poder da natureza. Na parte climática, você falar que um elemento só, como a emissão dos tais chamados gases do efeito estufa, que é uma ciência que não existe, como que pode um elemento só dominar o clima em escala global? É muita pretensão e é chamar de idiota todos os cientistas, os filósofos e tudo mais que teve na história que já estudou o planeta. Para estes cientistas, o planeta Terra, na verdade, está na iminência de viver uma nova era do gelo. A tendência de longo prazo, daqui 1000 anos, certamente é um resfriamento. E em cima dessa tendência de longo prazo vai havendo essas pequenas flutuações, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. O último aquecimento terminou em 98, começamos um resfriamento em 99, pode durar até o ano 2030, 2032, depois volta a aquecer um pouquinho de novo, aí mais uns 30 anos depois volta a esfriar, mas aí, claro, vão perceber claramente que as forças envolvidas, as quantidades de calor envolvidas nessa flutuação são tão grandes que a contribuição do homem é ínfima, extremamente pequena. Na reportagem de amanhã, quando o meio ambiente vira negócio, como funciona o mercado de crédito de carbono. E você pode acompanhar nossa série também na internet. É só acessar band.com.br/Jornal da Band. O vai e vem do mar divide cientistas. Um grupo defende que o aumento do nível dos oceanos é a prova do aquecimento global. Já outros garantem, não existem evidências deste fenômeno. E mais, dizem que a atividade humana é muito pequena frente ao poder da natureza. Este é o tema da nossa reportagem especial de hoje. Ninguém sabe ao certo como os oceanos se formaram. A hipótese mais aceita é que uma boa parte dessa água toda veio do espaço. Nosso planeta teria sido alvo de um intenso bombardeio de meteoros e cometas no período que antecedeu a formação dos mares. Ao longo da história, o nível dos oceanos variou muitas vezes para cima e para baixo. Você acredita que neste lugar havia uma enorme geleira há 280 milhões de anos? Pois ela foi descoberta nesta pedreira em Itu, no interior de São Paulo. Uma das formações mais interessantes dessa pedreira toda é aquela pequena rocha redonda incrustada ali entre as camadas. Durante muito tempo, os cientistas tentaram entender como é que era possível uma pedra tão diferente ter vindo parar nesse terreno onde esse tipo de rocha não ocorre. A resposta veio há pouco mais de 100 anos e também não deixa de ser intrigante. Ela foi deixada ali por um gigantesco iceberg. Veio transportando essa rocha que com o derretimento do gelo foi abandonado e caiu no fundo do lago. As marcas do tempo não deixam dúvidas. De acordo com o professor Kinichiro Sugio, um dos geólogos mais respeitados no Brasil e no exterior, elas podem ajudar a entender o que se passou no planeta Terra nesse período tão distante. É uma das evidências que mostra que tudo isso ocorreu durante uma época em que havia geleiras aqui na região, isso há pouco menos de 300 milhões de anos passados. Partimos em busca de outros sinais para entender as variações climáticas e as consequências delas no vai e vem do nível do mar. Fomos a Iguape, no litoral sul de São Paulo, atrás de marcas deixadas pelos homens pré-históricos que habitavam essas terras muito antes da chegada dos colonizadores europeus. O homem pré-histórico brasileiro também deu uma contribuição muito importante para que os cientistas dos dias de hoje consigam entender o funcionamento do clima no planeta. Esse morro aqui, aí onde está o professor Kinichiro, por exemplo, é um excelente objeto de estudo. Ele é uma obra humana. Foi formado a partir da deposição de conchas de ostra como essa aqui, que foram sendo jogadas aí no mesmo lugar durante muitos séculos. Acabou virando um monte, se chama Sambaqui. 5.500 anos atrás, o mar estava bem próximo daqui, a apenas alguns metros de distância.
Hoje, com o nível 5 metros mais baixo, está a cerca de 10 quilômetros desse local. As conchas foram lançadas nesse local pelo homem pré-histórico, após se alimentarem numa fase em que o nível do mar estava acima do atual. Embora os olhos humanos não percebam, o mar continua fazendo seu sobe e desce como sempre fez. Os cientistas que defendem a hipótese do aquecimento global pelo efeito estufa provocado pelo homem contemporâneo dizem que ele está subindo aceleradamente. Já estaria 1 metro acima do nível registrado quando ocorria a Revolução Industrial, há cerca de 150 anos. Mas há também cientistas que contestam essa hipótese. O professor Luiz Carlos Molion, climatologista da Universidade de Alagoas, com várias publicações sobre o tema no exterior, é a principal voz dissonante. Não existe evidência do aumento do nível do mar. O nível do mar, desde que os satélites começaram a medir, em outubro de 92, ele aumentou da ordem de 5 centímetros nesse período. Mas está muito dentro da própria variabilidade natural. Existe um ciclo lunar em que a Lua, durante um certo período, ela atua fora dos trópicos. Então a atração gravitacional da Lua puxa a água para cima e faz com que o nível do mar aparentemente suba. Os próprios satélites que mostraram o aumento já estão mostrando um decréscimo do nível do mar. Molion não está sozinho em seu ceticismo. Outros pesquisadores acreditam que o discurso aquecimentista é precipitado e está pautado por dados que não são comprovados e também não são confiáveis. A atividade humana é muito pequenininha frente ao poder da natureza. Na parte climática, você falar que um elemento só, como a emissão dos tais chamados gases do efeito estufa, que é uma ciência que não existe, como que pode um elemento só dominar o clima em escala global? É muita pretensão e é chamar de idiota todos. Pouco menos de 300 milhões de anos passados. Partimos em busca de outros sinais para entender as variações climáticas e as consequências delas no vai e vem do nível do mar. Fomos a Iguape, no litoral sul de São Paulo, atrás de marcas deixadas pelos homens pré-históricos que habitavam essas terras muito antes da chegada dos colonizadores europeus. O homem pré-histórico brasileiro também deu uma contribuição muito importante para que os cientistas dos dias de hoje consigam entender o funcionamento do clima no planeta. Esse morro aqui, aí onde está o professor Quinitiro, por exemplo, é um excelente objeto de estudo. Ele é uma obra humana. Foi formado a partir da deposição de conchas de ostra como essa aqui, que foram sendo jogadas aí no mesmo lugar durante muitos séculos. Acabou virando um monte, se chama Sambaqui. 5.500 anos atrás, o mar estava bem próximo daqui, a apenas alguns metros de distância. Hoje, com o nível 5 metros mais baixo, está a cerca de Paulo. Uma das formações mais interessantes dessa pedreira toda é aquela pequena rocha redonda incrustada ali entre as camadas. Durante muito tempo, os cientistas tentaram entender como é que era possível uma pedra tão diferente ter vindo parar nesse terreno onde esse tipo de rocha não ocorre. A resposta veio há pouco mais de 100 anos e também não deixa de ser intrigante. Ela foi deixada ali por um gigantesco iceberg. Veio transportando essa rocha que com o derretimento do gelo foi abandonado e caiu no fundo do lago. As marcas do tempo não deixam dúvidas. De acordo com o professor Quinitiro Sugio, um dos geólogos mais respeitados no Brasil e no exterior, elas podem ajudar a entender o que se passou no planeta Terra nesse período tão distante. É uma das evidências que mostra que tudo isso ocorreu durante uma época em que havia geleiras aqui na região. Isso há 10 quilômetros desse local. As conchas foram lançadas nesse local pelo homem pré-histórico, após se alimentarem numa fase em que o nível do mar estava acima do atual. Embora os olhos humanos não percebam, o mar continua fazendo seu sobe e desce como sempre fez.
Os cientistas que defendem a hipótese do aquecimento global pelo efeito estufa provocado pelo homem contemporâneo dizem que ele está subindo aceleradamente. Já estaria 1 metro acima do nível registrado quando ocorria a Revolução Industrial, há cerca de 150 anos. Mas há também cientistas que contestam essa hipótese. O professor Luiz Carlos Molion, climatologista da Universidade de Alagoas, com várias publicações sobre o tema no exterior, é a principal voz dissonante. Não existe evidência do aumento do nível do mar. O nível do mar, desde que os satélites começaram a medir, em outubro de 92, ele aumentou da ordem de 5 centímetros nesse período. Mas está muito dentro da própria variabilidade natural. Existe um ciclo lunar em que a Lua, durante um certo período, ela atua fora dos trópicos. Então a atração gravitacional da Lua puxa a água para cima e faz com que o nível do mar aparentemente suba. Os próprios satélites que mostraram aumento já estão mostrando um decréscimo do nível do mar. Molion não está sozinho em seu ceticismo. Outros pesquisadores acreditam que o discurso aquecimentista é precipitado e está pautado por dados que não são comprovados e também não são confiáveis. A atividade humana é muito pequenininha frente ao poder da natureza. Na parte climática, você falar que um elemento só, como a emissão dos tais chamados gases do efeito estufa, que é uma ciência que não existe, como que pode um elemento só dominar o clima? O vai e vem do mar divide cientistas. Um grupo defende que o aumento do nível dos oceanos é a prova do aquecimento global. Já outros garantem que não existem evidências deste fenômeno. E mais, dizem que a atividade humana é muito pequena frente ao poder da natureza. Este é o tema da nossa reportagem especial de hoje. Ninguém sabe ao certo como os oceanos se formaram. A hipótese mais aceita é que uma boa parte dessa água toda veio do espaço. Nosso planeta teria sido alvo de um intenso bombardeio de meteoros e cometas no período que antecedeu a formação dos mares. Ao longo da história, o nível dos oceanos variou muitas vezes para cima e para baixo. Você acredita que neste lugar havia uma enorme geleira há 280 milhões de anos? Pois ela foi descoberta nesta pedreira em Itu, no interior de São Paulo.